Vamos para a questão subsequente, cujo enunciado é o seguinte: são responsáveis pelos créditos tributários relativos a obrigações de terceiros, quando não for possível exigir-lhes o cumprimento da obrigação principal, independentemente de terem agido com excesso de poderes ou em desacordo com a lei, estatuto ou contrato social. O enunciado é bastante interessante. Ele claramente se utiliza inicialmente daquela redação do artigo 134 do Código Tributário Nacional. Aquele dispositivo que eu sempre comento que, apesar de dizer que a responsabilidade é solidária, cria um benefício de ordem, porque ele vai dizer que aquelas criaturas que estão ali só vão responder na impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Então, primeiro tendo do contribuinte, não dando certo, vai para aquelas pessoas que são responsabilizadas. Ele também diz que para responsabilizar aquelas pessoas, elas têm que ter agido ou se omitido, né, indevidamente. Então, se coloca que o sujeito praticou um ato comissivo ou omissivo. Mas não se exige que aquelas pessoas tenham agredido lei, contrato social ou estatutos. Por que eu estou advertindo isso? Porque a lista do artigo 134, ela trata de casos em que as pessoas vão responder cumpridos os requisitos que estão ali colocados. Só que o artigo 135, ele diz que respondem pessoalmente quando houverem agido com excesso de poderes, infração de lei, contrato social e estatutos, uma lista de pessoas. Só que esta lista do artigo 135, que parece menor, que tem poucos incisos, ela compreende todas as pessoas do artigo 134. Porque o artigo 135 já começa falando das pessoas previstas no artigo anterior. Então, todo mundo que está no artigo 134 também pode cair na malha do 135. Só que para cair na malha do artigo 135, o cara tem que ter agido com excesso de poderes ou com infração de lei, de contrato social ou estatutos. Então, a banca foi muito cuidadosa na elaboração da questão. Falou de algo que está no artigo 134, né? Vejam só, são responsáveis pelos créditos tributários relativos a obrigações de terceiros, quando não for possível exigir-lhes o cumprimento da obrigação principal. Aí coloca no fim para deixar claro que o que ela quer não é alguém do artigo 135. Coloca independentemente de terem agido com excesso de poderes ou em desacordo com a lei, estatuto ou contrato social. Porque se dissesse que seria nesse caso de ter agido, não dissesse independentemente, dissesse que tinha que ter agido dessa forma, seria a lista do artigo 135. Então, na realidade, vamos trabalhar em cima do artigo 134. Os empregados não estão nessa lista, diretores de pessoa jurídica também não estão lá do 135, mas não estão lá do 134. Representantes legais de pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, os gerentes, os administradores de pessoas jurídicas de direito privado também não estão nessa lista, mas aparece no artigo 134, lá no inciso 3, 134, inciso 3, os administradores de bens de terceiros. Esses administradores vão responder pelos tributos devidos por eles, pelos terceiros. É aquela lógica, se você administra bem de terceiro, por exemplo, administra um imóvel, você que aluga aquele imóvel, recebe os valores, paga para os proprietários daquele valor e você tem o dever de fazer o recolhimento de tributo. Se você não o faz, se tenta cobrar do proprietário. Não sendo possível obter do proprietário, você pode ser responsabilizado pela omissão de não ter tomado as providências para o recolhimento do IPTU. Então a alternativa corresponde ao gabarito aqui, é a alternativa D. Os outros que estão aqui listados poderiam até ser enquadrados nos artigos 135 ou 137, mas como a questão diz que não depende, sem ser o caso de terem agido com excesso de poderes ou em desacordo com a lei, estatuto ou contrato social, a resposta tinha que ser alguém que está listado no artigo 134, e essa resposta é exclusivamente a alternativa D.